Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Contem com as minhas orações. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. É um canal que tem mais de 120 vídeos à sua disposição. Veja bem, mais de 120 vídeos à sua disposição. Mas se você não é inscrito, inscreva-se. Com certeza, num desses vídeos você vai encontrar algo que possa lhe edificar. Temos um tema interessante hoje. Vamos falar sobre o espírito do homem. O que é o espírito do homem? Vamos então falar sobre esse assunto tão interessante, né? Vamos abrir as cortinas do nosso tema, né? Tema de hoje: o que é o espírito? Eu fiz aí um desenho, coloquei aí para você. Espírito, alma e corpo. Esse desenho serve para todos aqueles que estudaram a linha da tricotomia, certo? Tricotomia diz que o homem é composto de espírito, alma e corpo, partindo do centro do homem, né? E partindo de fora para dentro do corpo, alma e espírito. Existe também, é claro, a dicotomia, respeito, né, as pessoas que pensam assim, mas não vou falar nesse assunto. Eu sou uma pessoa que estudei e também estudei a dicotomia, né? Mas eu escolhi ficar com essa parte, tricotomia, né, quando eu estudei teologia. Então, hoje eu vou falar, não vou falar nessa questão tricotomia ou dicotomia, não vou falar as diferenças entre isso. Eu tenho outros vídeos aí que eu toco nesse assunto, certo? Hoje eu vou falar especificamente sobre o espírito. O que é o espírito, né? Há alguém que estuda metafísica e diz que é uma energia, que é isso, que é aquilo outro, mas hoje eu vou falar num contexto estritamente bíblico para que nós possamos entender bem o espírito e as coisas espirituais, tá bom? Então vamos em frente. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Há quem diga que esse texto não fala sobre o espírito, né? Mas está inserido aí essa questão pelo seguinte motivo: se Deus tomou lá o pó da terra e aquele pó era inerte, não tinha vida, e Deus soprou nas narinas e passou a ser uma alma vivente, claro que essa alma vivente recebeu o sopro de vida de Deus, que é o Espírito, né? Deus não soprou no homem uma alma, Deus soprou o Espírito para que ele se tornasse uma alma vivente. O versículo está muito claro, né? Vou repetir a leitura dele. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aí depois, do ponto e vírgula, diz: e o homem foi feito alma vivente. Então, por que o homem foi feito alma vivente? Porque Deus soprou nele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida é o Espírito de Deus, que nós vamos ter em inúmeros versículos na Bíblia mostrando que Deus deu um Espírito ao homem, tá bom? Então vamos em frente. É bom a gente estudar a palavra de Deus. Esse assunto é muito bom porque ninguém vai entender a palavra de Deus como deve ser entendida se não entender as coisas espirituais, tá bom? Em Jó 32:8, ele diz o seguinte: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Então, Jó, ele atesta que o sopro do Todo-Poderoso é o Espírito, certo? Então, aquele texto lá que nós lemos de Gênesis, agora nós temos uma compreensão. Quando Deus soprou naquela matéria que ele formou,
certo? Tomando do pó da terra, ele deu-lhe, transformou aquela matéria numa alma vivente. Então, o que é que ele soprou? Ele deu o sopro do Espírito. Então, é isso que Jó entendeu, é isso que eu vou entender também, certo? Jó entendeu dessa forma, eu não vou deixar também de entender dessa forma. Vamos repetir o versículo para ficar bem nítido na sua mente. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso, tá bom? Então vamos em frente. Ainda Jó 33:4, ele diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então a vida não existe sem o Espírito. A Bíblia diz que se tirar o Espírito do homem, ele morre. Então, a vida não existe sem o Espírito. O que é então o Espírito? É algo importante que Deus deu, é a vida que Deus deu ao homem, certo? Quando nós estudamos tricotomia, nós fazemos bem direitinho essa diferença entre corpo, alma e espírito. Os que são adeptos da dicotomia, eles acham que alma e espírito são uma coisa só. Tudo bem, respeito, mas há algumas diferenciações que eu não vou citar aqui porque o momento não é necessário, tá bom? Então vamos em frente. Em 1 Coríntios 2:11, agora a gente percebe que Paulo também entendeu essas coisas, né? Aqui é Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Enquanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Bem, aí agora onde Jesus diz que nós, quando recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. Agora nós passamos a entender Deus. Então não adianta você aí dizer, eu entendo, né, sobre Deus porque eu leio a Bíblia. Se você não nasceu de novo, você vai ficar como Nicodemos, né? Nicodemos foi ter com Jesus, achando que sabia de alguma coisa, era mestre de Israel, e Jesus disse: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Nicodemos ficou equivocado com aquilo. Como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre da mãe? Não, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Então o Senhor Jesus estava falando de um novo nascimento. Um nascimento, o homem nasce naturalmente na carne, né? Foi gerado por dois seres humanos e ali ele nasce. Ele tem espírito? Tem. Sim, ele tem um espírito. Mas ele não tem ainda o Espírito de Deus inserido nele. Agora, quando ele aceita Jesus, quando ele recebe Jesus, conforme está escrito lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículos 9, 10 e 11, ele diz assim: veio para os seus não receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então significa que aqueles para quem Jesus veio e que não receberam Jesus, não nasceram de novo, não nasceram como filhos de Deus. Consequentemente, não têm o Espírito de Deus. Então, Paulo, entendendo isso, ele diz: quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Ou seja, o Espírito que o homem já tem desde quando nasce é quem, só o seu interior, né? Só a sua mente interior é que conhece tudo a respeito do próprio homem. Mas, quanto a Deus, somente seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Então, só o Espírito de Deus conhece, e é quando vem essa comunhão do nosso Espírito com o Espírito de Deus, é que nós passamos a conhecer melhor as coisas de Deus. O Salmo 104, verso 29 a 30, diz o seguinte: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Aí está falando dos homens. O que acontece com os homens quando Deus esconde o seu rosto deles? Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego
e são criados, e assim renovas a face da terra. O que o salmista está dizendo? Deus está trabalhando o tempo todo, como Jesus disse em outra oportunidade, no Evangelho de Mateus está escrito. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, quando Deus tira a respiração do homem, independente de medicina, do que quer que seja, o homem morre. O homem se acaba, né? Mas Deus sopra novamente e nascem outras pessoas e o seu espírito volta a renovar a face da terra. E assim a terra vai sendo renovada no sentido de criação de novos seres humanos, o tempo inteiro de geração em geração. Tá bom? Então, isso é a Bíblia, coisa maravilhosa. Aqui eu estou tentando pegar algo que está por trás da letra e trazer para você. É isso que a Bíblia quer dizer, tá bom? Então, vamos em frente, trazendo uma exegese nítida sobre a palavra de Deus. Eclesiastes 2:7 diz assim: então, nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Então não há dúvida de que o espírito do homem foi Deus que o deu, conforme Jó entende, conforme Paulo entende, enfim, todos aqueles que realmente tiveram o espírito de Deus, tá bom? Então, aqui Eclesiastes está falando quando o homem morre. Ele diz aqui, o livro de Eclesiastes 12:7. Então, o nosso corpo volta para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Essa é a realidade do espírito do homem, certo? Não é uma centelha, alguma coisa que fica vagando por aí, como algumas religiões espúrias entendem e procuram explicar, tá bom? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é que Paulo... Olha, Paulo entendeu essas coisas muito bem. Ele diz, o Espírito que ele está falando aqui é o Espírito de Deus. O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que sou filho de Deus? Eu não sei que sou filho de Deus apenas por uma mensagem técnica, né, de alguém que pregou a Bíblia para mim. Eu não sei que sou filho de Deus somente por isso, né, por ter decorado alguma coisa da Bíblia. Não. Eu sei que sou filho de Deus porque o próprio Espírito de Deus, vindo à minha vida, ele testifica com o meu espírito, dando esperança, paz, tranquilidade, confiança, fé, que eu sou filho de Deus. Então, isso é trazendo o que está por trás de cada versículo para você entender hoje, tá bom? Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Isso aí é o evangelista na sua primeira carta, capítulo 4, verso 13. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 13. Olha, João entendeu perfeitamente que nós só conhecemos que estamos em Cristo e Cristo em nós porque ele nos deu o seu Espírito. Ou seja, não é apenas o Espírito do homem, mas é o Espírito de Deus dado por Jesus a nós, que em comunhão com o nosso Espírito faz que nós possamos conhecer que estamos nele e ele em nós. E assim nós somos filhos de Deus. Isso é o que significa, o que quer dizer este versículo, tá bom? E agora, para concluir, quero pedir a você mais uma vez. Hoje o vídeo é muito rápido, é só para você dar uma lida rápida aí, uma estudadazinha rápida e já ser edificado imediatamente e fortalecer a sua fé. Você é filho de Deus, se o Espírito de Deus está testificando com o seu Espírito que você é isto aí, é o Filho de Deus, tá bom? Não se esqueça, inscreva-se neste canal que tem muita coisa boa para você, mais de 120 vídeos à sua disposição. Até a próxima, meus queridos. Até a próxima.